Muito boa noite, meus amigos. Muito bom estarmos aqui novamente reunidos para o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre gosto, de comentar, que para mim é um prazer participar desse programa, porque é uma oportunidade de eu estar também estudando, da gente estar sempre em contato com o Evangelho segundo o Espiritismo. É muito bom preparar as lições, é sempre, ainda que seja uma releitura, é sempre de muita valia, a gente sempre encontra algo novo, alguma peculiaridade que a gente não tinha prestado atenção no primeiro momento. Então, eu recomendo a todos que façam isso também em casa, se debrucem sobre o texto que a gente estiver trabalhando, todos vão colher muitos frutos, tenho certeza. E já falando em frutos, vamos passar para a lição de hoje. De contas, o tempo é curto, Eu gosto de falar bastante, então tem que aproveitar todo o tempo que nós dispomos para tratar do tema. Então, hoje nós vamos começar um capítulo novo, o capítulo 11º, cujo título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. E nós vamos começar, é o iniciozinho. E logo abaixo haverá falsos cristos e falsos profetas, que é realmente o nome do capítulo, vem o item conhece-se a árvore pelo fruto. E vamos então fazer a leitura, já que nós vamos tratar apenas de 3 itens, é uma leitura bem curtinha e é sempre muito válido, a gente colher na fonte, colher de Kardec, fazendo a leitura, então, aqui do texto. Vamos lá. Muito bem. Conhece-se a árvore pelo fruto. 1. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45. 2. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Mateus, capítulo 7, itens 15 a 20. 3. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Vou aguardar um minuto, que eu acho que eu pulei uma parte. Eu vou direto aqui no texto mesmo, aí vou ler o restinho, porque realmente eu não pus no texto. Eu vou até parar de compartilhar, assim a gente continua direto comigo. A falha técnica, vai? Falha técnica. Eu vou ler de novo o item 3 do comecinho. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está lá,
Não acrediteis absolutamente, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5, 11 a 13, 23 e 24. E Marcos, capítulo 13, versículos 5 e 6, 21 e 22. Agora sim, terminamos a leitura, né, do tema que nós vamos trabalhar. Vejam que, né, ele trouxe até alguns trechos bíblicos que, se nós pegarmos o primeiro, por exemplo, o item 1, que ele está falando do homem, do que o homem traz de bom, do que traz de ruim, né? Fazendo essa alusão, basicamente nos comparando à árvore, né? O ser humano. E nos demais, ele já vem falar de falsos profetas. Mas a partir disso, a gente pode chegar a uma conclusão, já desde esse princípio, né? Que esta regra, ou esta fórmula, vamos dizer assim, conhece-se a árvore pelo fruto, ela é uma fórmula quase que geral, universal. É uma fórmula que a gente pode utilizar em diversas situações para falar de diversos assuntos. Ela pode nos ser útil e muito na vida. Nós podemos fazer essa mesma analogia que nós vamos trabalhar hoje em diversos setores da nossa vida, para fazer muitas escolhas, tomar decisões em vários campos da nossa vida, embora nós iremos tratar, né, mais especificamente de falsos cristos e falsos profetas neste capítulo. O próprio Kardec, vocês vão acompanhar, né, o estudo desse capítulo integralmente, ele também vai fazer essa abordagem, né, porque essa forma, conhece-se a árvore pelo fruto, é muito boa, ela é realmente um ensinamento de grande valia, que a gente deveria utilizar mais. A gente deveria utilizar, sim, quase que diariamente, eu posso dizer. Mas vamos começar pelo tema, tá? Depois eu vou entrar em outros aspectos da lição. Mas vamos começar pelo tema principal, a partir do que seriam, né, os falsos cristos e falsos profetas, né? Então, numa leitura inicial, os falsos cristos seriam aqueles que se apresentam como o eleito, o ungido, o emissário de Deus na terra, não é? O representante de Deus na terra. Alguém que viria efetivamente trazendo esse caractere, se dizendo, né, um Cristo. E efetivamente a gente não vê muito, para, né, ser bem sincera, atualmente nós vemos muito, embora exista uma pessoa, uma ou outra aí que se intitule, né, com tanta grandeza que possa se dizer o eleito, o ungido. Mas vamos pensar que se alguém que fosse realmente, né, um Cristo planetário, né, um ser crístico, já tão evoluído, será que ele se apresentaria assim? Né, como eu sou o ungido, eu sou o eleito, eu sou. Né? Será? Vamos ver como que o próprio Cristo, né, Jesus, quando esteve aqui, se apresentou. Ele disse a única coisa que ele aceitava ser chamado era de mestre, nem de bom. Ele disse que bom só Deus. Então, não é a postura, né, de alguém que viesse com uma grandeza espiritual nessa enormidade, esse grau de evolução. Não teria esse interesse pelos holofotes, né? Não teria vaidade para tanto, um orgulho exacerbado para se apresentar dessa maneira. E os falsos profetas? O que seriam, né, os falsos profetas? Ou, primeiramente, o que seriam profetas? Profetas, o próprio Kardec diz no texto, mais para frente, vocês verão, que se refere, eu vou ler, tá? Estou lendo. Se refere a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens
e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios do mundo espiritual. São os intermediários entre os homens e o plano espiritual. Que seriam, né, intermediário entre homens e plano espiritual? Hoje em dia nós chamamos de médiuns. Naquele tempo chamavam de profetas. Em outras culturas existiam as pitonisas, hierofantes. Então, mas sempre se relaciona a isso, né? A alguém que consegue servir de intermediação entre o plano carnal e o plano espiritual. Alguém que consegue ter contato com o plano espiritual e trazer as novidades para nós, ou instruções, né, dependendo do grau. Profetas, evidentemente, que nós chamaríamos, ou chamavam naquela época, aqueles que tinham contato com espíritos elevados, né, espíritos de alta envergadura, para trazer como missão instruir homens, revelar coisas ocultas. Então, eram aqueles a quem Deus confiava uma missão de trazer algo de novo para a humanidade, de trazer uma informação que ainda já estava na hora de ser passada, um ensinamento moral diferenciado, alguma revelação, né? E hoje eles são chamados de médiuns, né? Qualquer intermediário entre o plano espiritual e o plano corpóreo, o plano material, é chamado de médium. E nós teremos médiums, evidentemente, de diversas classes, de diversas categorias, né? Nem todos são tão missionários como foram os chamados profetas daqueles tempos, né? E é evidente que naquela época também existiam médiuns de todas as naturezas, o que não seriam os endemoniados, né? Aqueles que Jesus chegava e expulsava os demônios, se não pessoas obsidiadas, estariam também em contato com o plano espiritual, ainda que com espíritos de menor grau evolutivo, evidentemente. Mas tudo existia todo tipo de médium também naquela época, embora eles tenham tratado apenas os profetas como esses médiums missionários, que nós também tivemos alguns, né, nos nossos tempos. Os médiums, né, em regra, né, vamos falar de uma forma genérica, são homens com uma capacidade orgânica que permite o contato com o mundo extracorpóreo. Nós ainda, na grande maioria de nós, trabalhamos com os 5 sentidos, né? Agora, aqueles que já possuem um caractere especial, um desenvolvimento maior da glândula pineal, eles conseguem ter um sentido extra, mais um sentido que ainda nós vamos desenvolver, né? Kardec mesmo explana que haverá um tempo, né? Não só Kardec, porque isso também já foi proclamado por profetas e por Jesus, né? Haverá um tempo em que nós, pelo nosso grau, maturidade e grau evolutivo, que quando nós alcançarmos um grau evolutivo mais avançado, que será natural entre todos nós esse outro sentido, né? As relações com o plano espiritual será algo mais natural. Será algo mais natural, como é em planetas, em orbes mais felizes que os nossos. E o médium, como é um homem comum, né, com esta característica orgânica, não deixa de ser um homem, né? Ou seja, ainda pode ser alguém falho ou passível de falha, com pequenas exceções que foram grandes missionários, né, espíritos já de alta envergadura, um grande avanço na moralidade. Todos os demais poderiam falhar nas suas missões. Vejam que mesmo Kardec, que evidentemente é um espírito muito elevado, de alta envergadura, que realizou toda a sua obra, né, tudo aquilo, toda a missão que lhe foi confiada, e aqui agora nós estamos a tratar especificamente a respeito de mediunidade, mas de missionários de modo geral,
Foi dito a ele, né, que ele perguntou: e se eu falhar? E se eu falhar? Se eu não conseguir, né, realizar essa missão que me foi confiada? E os espíritos responsáveis, né, por elaborar a codificação disseram a ele: fique despreocupado, porque existem outros espíritos já que foram também preparados, porque a missão vai ser cumprida. Fosse ele ou não, a missão seria cumprida, né? Se ele não lograsse êxito em realmente completar a missão, existiam outros espíritos já preparados para assumir essa missão. Então, até dele é esperado que poderia haver uma falha. Imagine de nós, réis mortais, quantos médiums há em profusão no mundo, né? Então, os homens são falhos. Então, nós temos médiums equilibrados e médiums desequilibrados. Nós temos médiums responsáveis e médios irresponsáveis, médios compromissados e médios descompromissados. Como são as pessoas? Por isso nós devemos nos precaver, né? Por isso que você fala para termos cuidado com os falsos profetas. E, além disso, vamos pensar que a mediunidade ela traz uma comunicação com o mundo espiritual, ou seja, com um espírito. É um espírito que está encarnado trazendo notícia de um espírito que está desencarnado. Estes espíritos são espíritos, nós falamos homens, mas nós somos espíritos. E o espírito que está desencarnado é como. Não é porque ele desencarnou que ele passou a ser anjo, que ele passou a alcançar um grau elevado de moralidade como um passe de mágica. São espíritos que também, como nós, existem graus evolutivos. Pode-se haver comunicação com um espírito bastante evoluído, um espírito benfeitor, como pode haver comunicação com um espírito que está em grau evolutivo igual ao nosso ou até. Então, nós temos que ter cuidado não só com a qualidade do médium, mas também com a qualidade do espírito que se comunica. Não é? Os espíritos que se manifestam através dos médiums podem ter inúmeros interesses, inclusive de nos enganar, né? Se aproveitar de médiums menos preparados para nos enganar. Eles têm o mesmo caráter, o mesmo grau evolutivo de quando desencarnaram. E então, eles não perdem as mesmas características que eles tinham quando estavam encarnados, eles têm quando desencarnados. Se era alguém frívolo, continua sendo um espírito frívolo. Se era alguém mau, continua sendo mau. Se era alguém, enfim, qualquer qualidade que a gente possa pensar, ele mantém-se no espírito depois do desenlace da matéria. É a mesma, nós somos os mesmos, só despidos, né? Mais fácil de sermos lidos, talvez. Então, nós precisamos sempre nos acautelar. Sempre precisamos nos acautelar com mensagens. Qualquer tipo de mensagem ou literatura que tenha origem espiritual. Temos que nos acautelar também, não é só porque veio de lá que é uma verdade indiscutível. Nós não podemos perder o espírito crítico, aceitar qualquer mensagem como uma verdade incontestável. Não é próprio Kardec, né, seguindo um ensinamento que veio de Jesus, que nos disse para nos precaver, que não é para ir acreditando em tudo, não é? Ah, mas aí você diz que não. O tempo da fé cega já se foi há muito tempo. Nós estamos no tempo da fé raciocinada. Então, é nos exigido já raciocínio, e nós já temos material para isso. Nós temos muito cabedal já para poder fazer melhores avaliações das coisas. O espírito Erasto, ele disse, certa feita, né, isso é trazido por Kardec, que mais vale rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira, uma única teoria falsa. E vejam o cuidado que Kardec teve na codificação. Né? Ele seguiu ali uma
todo o critério científico para trazer, para fazer a codificação, e seguindo, então, né, tudo que a ciência prega, no estudo científico, ele encaminhou cartas para inúmeros médiuns espalhados pelo mundo, fazendo a eles a mesma pergunta, sem que um tivesse conhecimento ou contato com o outro. E então, ele, quando chegavam as respostas, ele cotejava as respostas, né? E ele só aceitava como verdadeira aquela que tivesse sido confirmada por inúmeros médiuns de diversos locais. Se tivesse algo que trouxesse a ele uma certa dúvida, ele desconsiderava. Eu vejo o cuidado, a preciosidade que ele teve para fazer, né, para trazer a codificação, especialmente, né, nós estamos falando do Livro dos Espíritos. Para cada resposta ali, teve um critério muito rígido de não rejeitar 9 verdades a fim de não considerar uma única mentira. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter também, né? Nós também devemos fazer essa avaliação crítica. E existem, né, infelizmente, muitos espíritos que são até gozadores. Espíritos gozadores, eles querem realmente, acho que eles riem da nossa ingenuidade muitas vezes, né? Haroldo Dutra Dias conta alguns casos muito interessantes, sim, para dizer o mínimo, né? Casos esdrúxulos. Ele conta que ele visitando, né? Ele, enfim, viaja pelo Brasil afora, aliás, até fora do Brasil, né? Fazendo palestras espíritas. Então, ele conhece inúmeras casas espíritas. E ele contou de 2 experiências que foram para ele, assim, algo surreal. Em uma dessas casas espíritas, ele chegou e conversando com o dirigente, enfim, com os trabalhadores da casa, ele viu inúmeras gaiolas penduradas, gaiolas vazias. E aí, né, o fato chamou a sua atenção e ele perguntou o que eram aquelas gaiolas. E aí explicaram para ele que eles faziam um trabalho de desobsessão e que a orientação foi que aqui eles tivessem essas gaiolas, porque os espíritos eram encaminhados para dentro dessa gaiola, ficavam presos ali na gaiola, né? E na casa ainda recebendo ali tratamento, evangelização, enfim, dentro das gaiolas, até que fossem dito a eles que podia liberar, né? Então é algo assim, como que a gente tem a nossa mão o livro dos Espíritos, né? Nós temos na nossa mão o livro dos médiuns. Nós sabemos que o espírito não fica preso pela matéria. Uma gaiola não prende o espírito atravessa portas, atravessa paredes, né? E que nós não podemos aprisioná-los assim, né? Então, aquilo me parece, né? E pareceu também a Haroldo, que foi um espírito bastante gozador, um espírito, né, zombeteiro, que trouxe essa orientação e deve estar se rindo. Ele deve estar rindo bastante, assim, se comprazendo ali com as bobagens que ele traz e que é seguida por nós. Então, vejam, às vezes a gente faz papel de palhaço, né, no circo que eles armam. Outra história, ele disse que foi também numa casa espírita. Não sei que casas espíritas Haroldo tem visitado, porque eu nunca vi esse tipo de coisa. Mas ele disse que, acho que não foi com ele que aconteceu, mas foi com uma mulher, e que entrou para a sala do passe, para o passe, e de repente sentiu, né, algo na cabeça, assim, ela falou, nossa, mas que vibração, como é potente a vibração desses médiuns, que eu estou sentindo algo na minha cabeça. E, pensando, evidentemente, tudo isso, gente, que forte, os médiuns aqui devem ser muito, muito poderosos, porque eu estou sentindo como se fosse algo material. E quando ela saiu, que surpresa ela não teve, quando foi jogado óleo de cozinha
sobre a cabeça dela. E ela, então, né, foi obviamente perguntar o que se tratava aquilo, e eles disseram que era orientação também espiritual, que era para fixar os fluidos. É algo um pouco, digamos que surreal, né? É um pouco, não faz sentido. Então, a gente tem que ter cuidado com as orientações dos espíritos, né? Inclusive, no próprio livro dos médiuns, Kardec traz, né? Kardec faz um estudo primoroso no livro dos médiuns, é um manual para qualquer médium, mas não só para os médiuns, né? Para quem não é médium, também vale a pena a leitura para entender bastante de como se realiza esse contato com o plano espiritual e para ter mais informações, até mesmo para nos precaver, quantos de nós não vamos, se não somos médiuns, trabalhar com na evangelização de espíritos, pode ser numa sessão de desobsessão, mas como alguém que está ali ou doando fluidos, ou como alguém que está ali, né, para aquela conversação fraterna com o espírito, enfim, usando o nome que vocês que queiram, doutrinação, né, o dialogador, enfim, é importante para que a gente, e até para esse outro tipo de critério que a gente precisa ter na escolha da leitura, de mensagens, enfim. E Kardec, ele faz um estudo muito detalhado, então, no livro dos médiuns, e ele esclarece como nós podemos diferenciar uma comunicação, se é uma comunicação que provém de um espírito superior ou um espírito superior, ele dá todas as dicas. A linguagem, a finalidade, a utilidade, enfim, muitas, a amorosidade, o que tudo se resume basicamente no que a gente está aqui trazendo, falando, né? Nos frutos que esse espírito traz. Kardec, ele fala, inclusive, dá um exemplo que é tão surreal quanto esses que nós estamos aqui tratando, né? Que o Haroldo nos trouxe, mas ele mostra como que os espíritos podem ser levianos, né? E rir às nossas custas. Por exemplo, ele cita o caso, né, de que foi evocado um pintacilgo, um pássaro. Claro que isso foi feito a título de estudo, né? São Luís autorizou Kardec a evocar um pintacilgo. E qual foi a surpresa? Que o pintacilgo respondeu a todas as perguntas. Ah, mas então você perdeu os filhotinhos e como é que foi? Não, não, não. E ela explicando, a mamãe Pintacilgo explicando tudo o que era perguntado. E aí, é claro que encerrou-se ali aquela reunião, digamos, né, a conversação, e então Kardec perguntou a São Luís, para São Luís, que explicasse o que aconteceu. E aí São Luís explica, assim, vocês evoquem até uma pedra e ela responderá. Tem espírito para se passar por tudo, não é? Existem os espíritos que estão aqui só para rir, para nos utilizar de qualquer modo, para o bem, para o mal, para apenas a alegria deles, para passar o tempo deles, mas estamos sim à mercê deles e precisamos ter juízo crítico. Precisamos ter juízo crítico. Kardec, evidentemente, tinha certeza que aquilo não estava certo, né? O Pintacilgo se comunicando. E quis saber. O juízo crítico ele já tinha feito. Não, isso não é possível. Dá para São Luís, pode explicar, por favor? E aí foi lhe explicado, né? E então, esse item é um item que serve de balizador para a gente. Ele traz a fórmula mais perfeita para a gente conhecer. O Kardec explicou, claro, muitas explicações, né? Só lendo o livro dos médiuns, que hoje não é, né, o foco do nosso estudo, mas ele dá inúmeras dicas valiosíssimas para a gente fazer essa diferenciação, né? E algumas vezes eu até posso dizer que vai ser, ainda assim será difícil diferenciar, porque existem espíritos que são os pseudo-sábios, por exemplo, né? Tem espíritos que eles
querem nos enganar, mas que eles podem não ter um alto grau de moralidade, mas já tem alto grau de conhecimento. Então, eles sabem como fazer isso sem, né, sem parecer, sem dar na cara de que eles estão tentando nos enganar. Então, nem sempre é fácil. Mas, então, existe um modo que resume tudo, que é essa fórmula que nos é trazida hoje, que nunca falha, né? Para basear os nossos julgamentos. Então, a gente deve usar a fórmula trazida hoje aqui por nós, por Kardec, que evidentemente está citando o próprio Jesus, que é: conhece-se as árvores pelo fruto, por seus frutos. Essa é a regra infalível. É uma fórmula que pode ser utilizada em diversas situações para se distinguir falsos, seja para se distinguir falsos profetas, mas não somente para isso, né, como nós falamos, mas a gente tem que então analisar o que seriam os frutos, né? A produção, a obra. A gente tem que analisar de forma criteriosa o que traz a comunicação, né? O conteúdo moral que ela traz, ou se está se analisando um médium, qual a produção desse médium, quais os feitos, as realizações desse médium. Se a gente está falando de uma doutrina, também, uma doutrina filosófica, vamos ver os frutos dela, o que está pregando, qual o resultado prático disso. Vai ser bom ou não vai ser bom? Né? Então, a gente vai concluindo se o médium é sério ou não é, se uma filosofia é correta ou não é, se uma instituição é ou não é confiável, se alguém é uma pessoa do bem ou se não é uma pessoa do bem, uma pessoa de bem. Né? Dessa maneira. Vamos testar isso um pouquinho na prática, que às vezes fica, né, um pouco abstrato. Vamos testar na prática. Então, vamos avaliar um médium que é muito conhecido nosso. Vamos avaliar, analisar Chico Xavier, né? Então, será que Chico Xavier é confiável? Será que nós podemos confiar na sua literatura, nas suas mensagens, nas suas cartas psicografadas? Será que é possível confiar em Chico Xavier? E isso sem considerar, assim, as confirmações feitas, né, de diversas formas, do conteúdo, da mensagem, né, enfim, sem considerar isso. Vamos apenas fazer como se nós estivéssemos apenas tendo contato, né, com ele. É confiável? Um médium que se dedicou 70 anos à mediunidade, passou mais tempo em transe do que acordado, que escreveu mais de 400 livros psicografados, nunca ficou com um valor relativo à venda desses livros. Sempre, todos os direitos autorais foram doados, seja a FEB, instituições de caridade, nunca se apoderou de nada que tenha revertido da sua psicografia, que passou noites e noites psicografando cartas consoladoras, que se sentava às 2 da tarde, ficava lá assim até de madrugada, quando ele terminava a última carta, começava a ler, para no outro dia de manhã estar trabalhando, porque nunca deixou de trabalhar, nunca viveu da mediunidade, que recebeu inúmeras doações e transmitiu todas imediatamente, nunca ficou com nada, sempre levou à mão dos necessitados aquilo que ele recebeu como doação, que doou de si próprio, né? Fez tantas obras caritativas, auxiliou tantas entidades, tantas pessoas, tantos bairros pobres de Uberaba. Um homem que doou a própria vida, doou seu tempo e que desencarnou, pobrezinho, como sempre viveu, numa casinha simples, com um quartinho desse tamanho que eu fui conhecer lá, né? Tanto em Uberaba quanto em Pedro Leopoldo existe lá, é possível conhecer o local por onde ele viveu. Então, o que a gente pode falar? Quais são os frutos? Né? Não se conhece a árvore pelos frutos?
Acho que Chico Xavier foi uma árvore frondosa, frondosa demais, e que produziu frutos em abundância, frutos bons, frutos saudáveis, frutos gostosos, frutos saborosos, frutos que estão alimentando até hoje. Até hoje nós estamos aqui, eu estou cercada por Chico Xavier, eu tenho aqui Estante da Vida, eu tenho aqui o Consolador, eu tenho aqui ó, o Evangelho segundo Emmanuel, tenho aqui Cartas e Crônicas, tenho Plantão de Respostas. Veja quanto material que Chico Xavier nos legou. Então, Chico Xavier, por exemplo, é uma unanimidade. Não existe, eu não conheço alguém que, mesmo que não seja espírita, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não acredito em reencarnação, mas Chico Xavier, nunca, sempre é assim. Pode falar, não, não acredito, mas Chico Xavier eu acredito. Não, Chico Xavier era bom. Chico Xavier foi um, não é? Ele é uma unanimidade, porque a vida dele foi um exemplo. A vida dele só mostrou coisas boas. Como que alguém que só traz coisas boas, só produz coisas boas, pode ser ruim, pode ser mal? Então tá aí a fórmula. Nós temos Divaldo Pereira Franco, ainda na atualidade, né? E, graças a Deus está aqui conosco, já com mais de 92 anos, não? Por aí, não é? Agora eu fiquei na dúvida, mas eu acho que mais de 92 anos. E ainda proferindo palestras, psicografando, com livros publicados, recentes até, uma entidade lá, Mansão do Caminho, enorme. Quantas crianças ele auxiliou, ele adotou, ele educou. Né? É também um homem de bem que não tem, só andou retamente, retamente. É o exemplo vivo do Evangelho. Alguém que segue o Evangelho tem que ser bom. É o que disse Jesus aqui. Nós vimos nessas passagens uma, uma árvore má não dá bons frutos. Então, evidentemente que é uma árvore boa. Eu até ia procurar aqui, porque eu tinha separado. Acho que está aqui, ó, em Mateus. Isso. É Mateus, capítulo 12, versículos 24 a 37. Só que aqui está de forma mais integral, por isso que eu trouxe, tá? Então, aqui conta desde o início, né? Como é que começou essa citação? Então, olha, os fariseus souberam do milagre. Jesus estava praticando, expulsando demônios, praticando milagres. E os fariseus souberam do milagre e disseram: ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Isso que eles disseram. Jesus, que conhecia os pensamentos deles, respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebul, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Mas, se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Quem não está comigo opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso, eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. E aí ele traz a nossa lição. Uma árvore é identificada por seus frutos.
Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Vejam, aqui ele traz algo que é muito interessante, né, de se fazer essa reflexão. E é engraçado que a gente já passou por isso, sabe? A gente já passou por isso algumas vezes, quando você, algum tempo atrás, talvez nem tanto, né? Mas a forma como era julgado o espiritismo, e até porque em virtude dessa comunicação com os espíritos e aquela previsão em Deuteronômio de que era proibido evocar os mortos. Então, muitos evangélicos, eu posso dizer de carteirinha, porque meu pai é evangélico, e eu sei que essa é uma crença ainda existente entre eles, né? Embora, claro que isso não quer dizer que eles vão nos julgar, ou enfim, como pessoas, pessoalmente, mas é o que os fazem acreditar que o espiritismo não é uma religião cristã, porque eles acreditam que essas comunicações são feitas com demônios. São os demônios que se passam aqui por espíritos e conversam conosco. E estamos dando aí todas as instruções. Né? E aí nós poderíamos pensar nisso. Né? Então, se o espiritismo, né, trouxe tantas notícias consoladoras, só vem falar das lições morais do Cristo, nos instigar a realmente praticar o bem, a realizar a caridade, a seguir as leis de Deus, as leis divinas. E é responsável, né, por tantas ações solidárias, enfim, por auxiliar tantas pessoas a deixar de cometer suicídio. Como que uma doutrina que produz tantos frutos bons pode ser uma doutrina demoníaca, como se acreditava? Então, nós também podemos utilizar isso para julgar as doutrinas, para julgar as instituições. Se fosse realmente uma doutrina demoníaca, nós teríamos que acreditar, como Jesus disse, que o reino está dividido, porque como que Satanás está nos orientando a fazer o bem e a seguir o evangelho de Jesus, algo de errado não está certo, como diria, brincando, não é possível. Então, Satanás está trabalhando contra o reino dele. Não faz sentido, é irracional. Então, nós também podemos dizer que o Espiritismo é uma doutrina cristã, é uma doutrina boa, por isso, pelos seus efeitos, pelas suas obras, pelo que ela produz. Nós temos um livro, neste livro, Instante da Vida, eu até trouxe, mas eu não vou ler porque é grande, eu vou tomar muito tempo, muito provavelmente. Mas é linda essa mensagem, é linda, eu indico para que todos vocês leiam Instante da Vida, tá? De Chico Xavier, pelo Irmão X, Espírito de Irmão X, que é Humberto de Campos, né? Ele teve que usar esse codinome depois do escândalo da ação judicial movida contra Chico. E é o capítulo 21, que se chama Materialismo e Espiritismo. E é uma história que conta que Bezerra de Menezes, ele estava numa reunião de estudos espíritas quando uma das pessoas ali circunstantes, né, passou a meio que provocá-lo e trazer a discussão, mas de uma forma muito inconveniente, né, fazendo críticas ao espiritismo, dizendo assim: continua ateu, não somente por meus colegas, mas também por mim, veio convidá-lo ao debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E aí ele veio dizendo, né, devo te prevenir que o materialismo já levantou extensa lista de médiuns fraudulentos, de charlatães, de
de enganadores, enfim. E foi contando tudo que eles já tinham, né? Apresentando um hall de nomes de pessoas, experimentadores que teriam demonstrado a inexistência da comunicação com os mortos, provado que era tudo fictício, que tudo que ocorria aqui a respeito de mediunidade, que não havia, era tudo ludibriando, enfim, que era tudo fraude e golpe. E aí, Bezerra de Menezes, sempre calmo, sereno, disse que aceitava. Ele aceitava o desafio, mas que também levassem ao debate aqueles que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenha arrebatado as fronteiras da loucura, as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz do coração, as mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio, os irmãos desditosos de quem a morte roubou os entes mais caros, a cujo sentimento, enregelado na dor, terá estendido o calor da esperança, e por aí foi. O materialismo fez algum bem? Tem algum fruto bom para apresentar? Porque o Espiritismo tem. Aí que ele quis, né? Acabou, né? Nesse ponto, ó, isso foi, ó, vocês precisam ver o tanto de benefício que ele diz que o Espiritismo faz e que o materialismo não pode fazer. Né? Quantos o materialismo ajuda, auxilia? Então, é assim que nós podemos utilizar dessa regrinha, né, de conhecer a árvore pelos frutos, que nós podemos fazer diversos julgamentos, como, por exemplo, esse. Né? Eu escolho o Espiritismo. Entre o Espiritismo e o materialismo, os frutos do Espiritismo são muito mais doces, muito mais saborosos, muito mais profícuos do que frutos do materialismo, que só trazem, né, o egoísmo, a, a ganância, a busca desesperada por prazeres sensoriais, e que nada de bom traz a ninguém, não é? E, né, voltando então aqui à análise dos médiuns, que eu já mudei de assunto, né? Peguei uma vertente aí, mas então nós temos esses exemplos maravilhosos de médiuns cristãos, né, ligados ao Evangelho do Cristo, estudados, enfim, exemplos vivos do Evangelho. E nós temos também um médium que promete trazer a pessoa amada em 7 dias. Nós temos aí um médium que se coloca na posição de guru pessoal de algumas pessoas, e aí dá orientação de negócios, dá orientação, muda a letra do seu nome aqui, que pela numerologia vai te atrair bons fluidos, não é? E isso tudo de forma remunerada, evidentemente. Nós temos que saber separar o joio do trigo. E essa regra é uma regra que nos auxilia muito. A gente precisa começar a fazer esse tipo de avaliação. Qual é o fruto? Qual é o fruto desse trabalho? Na maioria das vezes, esses médios não conseguiram ajudar nem a si próprios. Como podem se colocar na posição de guru pessoal, não é? Alguém que está prometendo desfazer um casamento, desfazer laços entre pessoas, ou trazer alguém como escravo de outra pessoa, sem sentimento. Temos que fazer essas avaliações. Isso corresponde ao que o Evangelho prega? Receber por um dom, por uma dádiva? E muitas vezes, um médium até começa bem, né? Porque existem os médiums, ele realmente, em alguns casos, a pessoa nem médium é, né? Evidentemente, nem médium é apenas um charlatão que quer lucrar. Mas em alguns casos, a pessoa é realmente médium e até no início, às vezes, trabalha bem,
está tentando, né, realizar ali a sua missão pessoal, auxiliar os demais, trabalhar na mediunidade, mas em determinado momento é uma pessoa, como nós falamos, é pessoa, falha, e falha. E às vezes, né, é dado chances, inúmeras chances, mas em certo ponto do caminho é retirada a mediunidade. Em alguns casos é retirada a mediunidade. É uma capacidade orgânica? É. Mas é possível que seja retirada? É. Está aqui também, no livro Consolador. Tá? Então, no livro Consolador, a questão 389 diz assim: a mediunidade pode ser retirada em determinadas circunstâncias da vida? E a resposta é: os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara da verdade e do amor. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus, sob as bênçãos divinas. Todavia, se sofrerem o insulto do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento, nas mais dolorosas perspectivas de expiação em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Temos alguns casos aí, né, bastante conhecidos também, embora não seja propósito, nem seja interessante, né, fazer julgamentos, mas nós temos aí o médium João de Deus, é algo que se tornou público, então, que nos até permite que seja, de algum modo, comentado, né, sem querer julgar a pessoa do médium, sem ter maiores detalhes, né, enfim, nós temos aquilo que foi passado pela mídia, por documentários e até processos judiciais, mas, enfim, tudo indica que ele tinha realmente, era portador de uma mediunidade exuberante muito bela, que ele realmente efetuou curas, muitas pessoas se dizem curadas, que realmente foram curadas por ele, né? Mas em algum ponto da estrada, infelizmente, ele caiu, né? Derrapou, deixou seus instintos tomarem conta, e aí foi o que acontece aqui, né? Aumenta seus débitos e desvia dos fins, torna-se indigno da confiança do Senhor, infelizmente, não é? Porque a mediunidade, como diz Kardec, preconiza Kardec, é uma coisa santa. E como coisa santa deve ser tratada com santidade, com seriedade, com amor, né? Mais que médiuns, nós temos que ser médiuns para Jesus, médiuns evangelizados. Também está neste livro aqui na questão 387, qual a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Então, mediunidade é para ser utilizada com utilidade, né, com fins bons, sempre, sempre. Uma coisa santa não é para futilidade, não é para consulta, né? O Chico Xavier parece que conta uma história que, certa feita, uma mulher foi lá, queria uma consulta a respeito de um vestido de casamento. A filha ia casar e ela queria saber, e foi consultar Emmanuel. E aí a resposta de Emmanuel foi, ó, que para aquela consulta ela podia procurar o estilista fulano de tal, não é? Então, se um médium vier trazer o número da loteria, o vestido, qual vestido fica melhor, que negócio deve ser feito ou não deve ser feito, mensagem muito particular, desconfie, desconfie, não é? Evidente que mensagem muito particular, eu digo assim, com exceção das cartas consoladoras, que realmente são particulares, porque são destinadas a uma pessoa que perdeu um ente querido e que precisa de consolo, né? Eu estou dizendo assim, com auxílios particulares, né, para determinadas coisas. Então, Paulo já advertiu, eu vou ler para vocês, né, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 11.
Ele disse assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A mediunidade deve ser exercida com utilidade, não para demonstração, curiosidade, brincadeira, interesse pessoal, vaidade ou futilidade. Não é? Como disse aqui Paulo, que é dada a cada um para o que for útil. Todas as espécies de dons são dadas por Deus para um fim útil, não para futilidade, para coisas frívolas, né? Finalidades, interesses obscuros, para enriquecer um, para tirar do outro, para fazer mal para alguém. Não existe. Então, nós precisamos sempre ter isso em mente, sempre ter isso em mente, fazer essas considerações, né, quando a gente se deparar com essa enorme, vasta gama de literatura espírita, né, o que traz, isso aqui confere com o que Kardec nos trouxe, com o Evangelho de Jesus, com as leis morais, que essas são inderrogáveis. Né? Vamos ser um pouquinho mais criteriosos, né? Fazer esse tipo de julgamento, porque isso é realmente importante. Vamos ver o que mais que eu trouxe para a gente comentar, né? Aqui, ó, eu fiz uma consideração aqui, que agora eu não estava me recordando, que em algumas vezes, isso daí é um aviso para nós, né? Em algumas vezes, a gente quer acreditar, porque a gente sabe que não. E aí vamos até alargar um pouquinho o âmbito, não só falando de médiums, né? Porque hoje em dia a gente pode até falar em pessoas públicas que têm assim uma grande influência sobre as demais, em doutrinas, como eu disse, filosofias, seitas, religiões, enfim, instituições. Nós precisamos, às vezes, escolher quem seguir, quem não seguir, é isso, né? Isso está certo, isso está errado. E, às vezes, a gente se filia a uma corrente aí doutrinária, uma corrente política, uma um certo pensamento de uma figura pública, enfim. Por quê? A gente quer, na verdade, a gente sabe. A lei de Deus está escrita na nossa consciência, no primeiro lugar. A gente sente quando algo não é bom, quando algo não é errado, mas às vezes, sabe o que acontece? Que nós somos falhos. Nós somos falhos e nós queremos, gostamos ainda do erro. Então, a gente quer praticar o erro, queremos continuar no erro, né? E a gente quer encontrar alguém que chancele o nosso erro, que dê suporte ao nosso erro, né? Alguém que vá assim, dar um reforço para o nosso mal proceder. E aí a gente começa a ter a consciência mais tranquila, a gente se engana, né? Porque é uma enganação, mas é uma enganação que é só fictícia, porque a gente sabe, no fundo a gente sabe. Mas então a gente tenta acreditar que a gente está em paz com a nossa consciência, porque nós estamos seguindo alguém que a gente acredita que o que ele está pregando é o correto, mesmo a gente sabendo que não é. Mas a gente quer, né, a aprovação do nosso erro, então a gente segue. Né? Isso em todas essas áreas. A gente cai no conto do falso profeta porque a gente mesmo quer. A gente quer. A gente ainda quer
viver o erro, e aí a gente quer encontrar alguém que diga que o nosso erro não é tão errado assim. Não, você está certo. Não, veja bem, perdoar não é legal mesmo. Você tem que dar o troco, né? E que desaforo não se leva para casa. E aí a gente vai ouvindo essas pessoas influencers, artistas, pregando, às vezes, a sensualidade exacerbada, o uso de drogas, né? O aborto como algo, né, que a mulher deve optar porque é dona do seu corpo. E a gente vai ouvindo coisas aqui, coisas ali, e a gente aceita aquilo que vai fazer bem para a gente, né? Às vezes não é o certo, mas é aquilo que se encaixa no modo que a gente ainda quer viver errado. Então, o vício, às vezes, está dentro de nós mesmos nessa valoração, né? Quem realmente está com a reforma íntima em dia, que quer realmente fazer uma autoanálise melhor, vai cair menos nas enganações, certo? Porque vai estar mais alerta, vai estar orando e vigiando, vai realmente estar interessado em se precaver das tentações, do mal, e não querendo correr de encontro com a tentação, né? Acho que era do Bezerra de Menezes mesmo que dizia que a tentação é igual um cachorro correndo atrás da gente e a gente morrendo de vontade que ele nos alcance, né? Porque a gente ainda é falho, a gente ainda quer. A verdade é essa, é difícil deixar de cometer os erros, de praticar os enganos, os equívocos. Então, às vezes a gente quer cair na cilada, né? E agora, por fim mesmo, para acabar, que já deu meu tempo, eu sei que já estão estourados aqui no tempo, né? O mais importante de tudo, onde a gente deve usar essa regra? Em nós mesmos. A gente tem que aplicar essa regra para nós mesmos. A gente tem que, de uma vez por todas, nos conscientizar que não é pela nossa inteligência, não é pelo nosso conhecimento, pela nossa posição social, pela nossa aparência física, pela nossa fortuna, por nada disso que nós seremos reconhecidos, mas pelos nossos frutos, pelas nossas obras, pelo que nós já fazemos de útil e de bom em favor de nós mesmos, do outro e da sociedade. É isso que vai contar. No fim, é isso que vai contar, né? Em Gálatas, também carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele dá uma ideia do que é o fruto. Ele diz que o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Nós já temos tudo isso? É isso que vai fazer propaganda de nós. É isso. Esse é o fruto. Isso que nós temos que ter. Nós já somos indulgentes, pacientes, bons caridosos para com os nossos semelhantes. Nós temos auxiliado. São essas as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras que vão falar por nós, muito mais do que aquilo que a gente traz. Então, e assim também nós devemos julgar as pessoas que nos cercam. Não pela aparência física, pela vestimenta que ela tem, pelo cargo que ela ocupa, pela posição social. Eu vou dar mais valor para aquele ali, porque aquele ali é deputado, é uma pessoa importante, porque aquele ali é famoso, é belo. Não, né? Eu vou dar valor para aquele que pode ser uma pessoa aparentemente insignificante, né? Que esteja ali vivendo de doações alheias, vivendo sob a luz do luar, sem uma moradia sobre a sua cabeça, mas que é bom, que é honesto, que é justo, que ainda assim está sempre alegre, feliz, sem blasfemar contra Deus, e que muitas vezes é um espírito iluminado já na terra, vindo aqui para nos ensinar com seu próprio exemplo a superar as nossas próprias dificuldades. E a gente não enxerga porque a gente não dá valor para os frutos, para as obras, mas às vezes só para as folhas, né? Para a beleza da folhagem, para as flores, para aquilo que não é o que importa.
porque o que importa são os frutos. E agora, para finalizar, vou ler o último textinho aqui que eu trouxe, é muito bonito, tá? Tá neste livro, mas esse livro ele traz de diversos outros, ele está também no livro Fonte Viva, tá? O capítulo 7, e chama-se Pelos Frutos. Ele também está comentando o trecho do Evangelho que diz: por seus frutos os reconhecereis. Porventura colhem-se cachos de uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E aí vem a mensagem de Emmanuel: nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. A árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. É isso, meus amigos. O bem que fazemos é nosso advogado em toda parte. Já o resto é só o resto. Que Jesus nos abençoe. Uma boa semana a todos. Fiquem bem, com paz e luz. Graças a bom Deus, que assim seja.